Bem-vindos novamente a esse canal. Hoje nós vamos falar da relação entre alimentação e problemas renais. Será que existe algum alimento que provoca insuficiência renal em pacientes que não têm nenhum problema de rim? Gente, uma pergunta que é muito feita entre as pessoas sobre saúde renal é se existe alguma alimentação que pode prevenir o desenvolvimento de doença renal, tá bom? Então, não existe um alimento específico que vai levar você a um estágio avançado de doença renal. Então, o que é que se advoga para as pessoas que não têm um problema renal? É que elas tenham uma alimentação saudável, porque a obesidade está relacionada à doença renal. A gente sabe, inclusive, que a obesidade ela causa insuficiência renal, tá bom? Muitas vezes com perda de proteína, ou então ela está associada a outras doenças que levam à disfunção renal, como diabetes mellitus, como hipertensão. Tá? Hipertensão e diabetes são as causas mais importantes de doença renal crônica, é o que mais levam as pessoas a fazerem hemodiálise, e a obesidade está associada a essas duas doenças. Tá bom? Uma alimentação saudável consegue controlar muito bem esses fatores de risco quando associado aos medicamentos, ao controle da pressão e ao controle do diabetes, tá bom? Então, o mais importante para evitar o desenvolvimento de insuficiência renal é, sem dúvida nenhuma, uma alimentação saudável para prevenir os fatores de risco da doença renal crônica. Ah, doutor André, mas me diga um alimento que pode causar. Bom, potencialmente, o biribiri, o azedinho, né? Em muitas localidades é chamado de azedinho, que é aquela fruta verdinha que muitas pessoas usam como suco, às vezes como conserva para colocar em algum tipo de alimentos, como hambúrgueres, né? E a carambola, que são da mesma família, o biribiri e a carambola, são alimentos ricos em oxalato. E o oxalato tem um potencial de provocar lesão renal aguda. Inclusive, existem relatos de casos na literatura mostrando que pessoas que comeram carambola, tomaram suco de carambola, o suco de biribiri, que às vezes as pessoas usam achando que pode baixar a pressão arterial, foi observado que essas pessoas cursaram com piora de função renal. Alguns precisaram até fazer hemodiálise, alguns relatos o paciente recuperou, outros que já tinham problema renal não recuperou. Então sugere-se que as pessoas evitem o uso de biribiri e o uso de carambola, porque eles têm um potencial risco de causar insuficiência renal aguda, às vezes até em pequenas quantidades. Tá? Então, se fosse para dizer um alimento que deveria ser evitado por pessoas que são saudáveis ou que já têm problema renal, com certeza a carambola e o biribiri. Vamos comer outras frutas, existem muitas frutas aí que a gente pode fazer uso, que não causa risco de você vir a desenvolver um problema renal. É sempre importante, como eu falei mais cedo, procurar um nutricionista, um médico nefrologista para te conduzir a escolher os melhores alimentos no intuito de evitar uma piora progressiva da função renal, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, encaminhe para mais pessoas e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço!